Bom, então vamos lá para a montagem. Aqui tá os dois pensos de memória dele, da Asgard com RGB, vamos deixar aqui de lado. Aqui está o nosso processador, que acabou de chegar, e o cooler box dele ali. Vamos deixar aqui também separado. E aqui está a nossa placa-mãe, que é o que a gente vai utilizar para poder fazer a montagem dos componentes. Vamos tirar aqui a placa-mãe, o pacote de fora de lado. Então tá aqui a placa-mãe, bonitona. Aqui está o soquete onde a gente vai colocar o processador. E aqui já tem uns encaixes do nosso processador. Mas, como o nosso cooler box ele já veio com os parafusos aqui para poder parafusar na placa-mãe, a gente vai ter que retirar esses 4 parafusos aqui e essa pecinha para poder colocarmos o nosso cooler box. Agora, ele já vem com a chapa na traseira. Então deixa eu só pegar o... E eu deixei a chave lá fora. Então tá aqui a nossa chave. A gente vai desparafusar primeiro esses 4 parafusos. Parafuso bem largo. A chave não está magnetizada, então tem que ter cuidado para não deixar o parafuso cair em cima de um dos componentes da nossa placa-mãe. O ideal para você manusear a placa-mãe é sempre colocar numa superfície emborrachada, não muito rígida, ou em cima da própria caixa da placa-mãe, justamente para poder não correr risco de danificar, não correr risco não, né? Diminuir os riscos de danificar as soldas e os pinos que vêm abaixo dela, né? Os componentes que ficam soldados na sua placa-mãe, atravessando ela e ficando pelo lado de baixo. Então tem que ter esse cuidadozinho aí para não danificar. Então retiramos aqui os dois de baixo, agora esses dois de cima. Então retiramos aqui. Retiramos essas pecinhas. Já tem aqui o encaixe. Aí como é que a gente vai fazer agora? A gente vai primeiro abrir o soquete, né? Abrindo o soquete. E aí toda a placa-mãe, no soquete, você vai procurar onde está a setinha, onde aponta para você encaixar o processador de forma perfeita. Nesse caso, a setinha... provavelmente é essa setinha aqui, ó, que está no cantinho. Tá vendo que os 4 cantos aqui não tem nada indicando? E aqui tem uma pinturazinha em branco. Deixa eu ver se dá para aproximar. Ali, ó. Aqui nessa parte superior. Aqui. Então é aqui onde está a setinha. E a gente vai procurar a setinha no nosso processador também. E a gente vai colocar seta com seta para poder encaixá-lo de forma perfeita. Beleza? Vamos deixar aqui. O suporte de baixo caiu. Encaixamos. Então aqui está o nosso processador. Vamos abrir com cuidado, porque às vezes você puxa aqui de uma vez e aí ele sai voando. Então vou tentar abrir com o máximo cuidado possível para ele não sair voando, né? Aqui abrimos. Aqui na caixa ele já vem o espaço para você pegar com os dedos, porque você não pode tocar na parte de baixo por conta da gordura da sua pele. E aí se você deixar úmido aqui embaixo, com o tempo vai oxidando e aí pode estragar o seu componente. Então, mas voltando aqui, ó, tá vendo que aqui em cima no processador, nas 4 pontas, também só tem uma setinha aqui. Aqui não tem, nem aqui. Então tem essa setinha aqui. Então a gente vai tentar colocar seta com seta na nossa placa-mãe. Então a seta tá aqui em cima.
Ver se encaixou direito. Acho que encaixou. Depois que encaixa, você dá, não pressiona muito forte e você dá uma leve sacudida para ver se ele está balançando. Se ele não estiver balançando é porque encaixou perfeitamente. Geralmente nos processadores AM4, a palavra Ryzen fica para a parte virada para as memórias, mas sempre atente com a setinha, seta com seta. Sempre vai ter a seta tanto na placa-mãe quanto no processador para não ter erro. Agora a gente vem aqui e trava novamente, certinho? Aí a gente pega o nosso cooler box. O nosso cooler box também, a gente pode encaixar ele assim ou encaixar ele assim, certo? Você tem que se atentar agora ao quê? Deixa eu colocar ele aqui de lado. Tá vendo que a placa-mãe ele vem 4 slots com 4 cores, com 2 cores diferentes. Sempre coloquem nas mesmas cores se você tiver 2 pentes para ativar o Dual Channel. E algumas placas-mães ela também indica qual é o AB e o CD. Mas uma dica que eu dou é sempre começar da parte mais distante possível do seu processador, justamente para o cooler box ou qualquer outro componente não prejudicar a sua memória. E quanto mais distante ele fica do seu processador também, fica mais espaço aqui e ele não pega tanto calor também que é soprado do cooler box, né? Então vamos ver aqui novamente. Colocamos aqui. Então beleza. No nosso caso, a gente vai colocar ele desta maneira. Porque se eu colocar desta maneira, não pode colocar. Acho que é melhor dessa maneira, porque não tem um dissipador aqui em cima que vai atrapalhar. Então vou colocar ele desta maneira. O único problema é que o cabo vai ficar muito extenso aqui para poder conectar ali, né? Mas como ele disse que vai comprar mais 2 memórias depois, se eu colocar assim, ele vai atrapalhar a memória aqui. Então vou colocar deste jeito. Outra dica: momento nenhum eu encostei no meu processador, porque uma vez que eu encosto, ele vai danificar a pasta térmica aplicada. E se ele danificou, você puxa, você tem que trocar obrigatoriamente a pasta térmica. Por quê? Para que serve a pasta térmica? Por mais visível a olho nu a gente veja uma superfície muito plana, microscopicamente falando, ela nunca é um plano perfeito. Porque na natureza não existe nem círculos, nem planos, nem retas perfeitas. Então, se você olhar no microscópio, vai ter vários vãos ou vários buraquinhos dentro do chassi do seu processador. E esse chassi, quando você coloca o dissipador, ele cria bolsões de ar ali dentro. E aí esse ar aquece muito rápido e fica superaquecendo o seu processador, porque ele não consegue fugir. Então, para que serve a pasta térmica? Além da pasta térmica ser um material que tem a capacidade de roubar calor, ele vai roubar do processador e jogar para o dissipador. E aí a sua ventoinha vai refrigerar o seu dissipador, roubando mais calor ainda. Ela vai impedir que esses bolsões de ar se alojem dentro do seu processador. Porque quando você pressionar, tudo que tiver espaço vai ser ocupado pela pasta térmica. Então ela vai jogar todo esse ar para fora. Então, além de roubar calor, ele serve para isso também. Para não deixar esses bolsões de ar acumular aqui, superaquecendo o seu processador. Então, uma vez que eu encaixo, já foi. Não posso mais puxar, a não ser que eu troque a pasta térmica novamente. Então, colocamos aqui. Outra dica: nesse caso do M7, do M4, ele vai ter 4 parafusos. Eu enrosco um pouquinho de um lado, depois eu enrosco ele na contramão, sempre em formato de X. Por quê? Porque assim eu garanto que a minha pasta térmica não vai ser jogada só para um lado, porque eu pressiono dos dois lados ao mesmo tempo. Usar então é um pouco mais fácil para você encaixar, porque você já pode apertar dos dois lados simultaneamente. Então, parafuso aqui. Aí depois eu vou parafusar agora os outros dois. De... Eu tava parado, pô. Não, esse aqui é outro já. Não, tá gravando ainda. Deixa eu pressionar mais aqui. Aí chegou até o fim.
Assim que chega no fim, ele para automaticamente de parafusar. Também chegou. Assim que parar, você não força mais para poder não danificar, né? Aqui também. E aqui também. E aí, se a gente observar aqui no fundo, tá os 4 parafusos presos bonitinho. E aí aqui a gente vai procurar onde está o nosso CPU fan, que se eu não me engano vai ter só um local aqui em cima, não tem dois. CPU Option Fan, o de cima é o Option, o de baixo é o Fan. Então vou colocar esse no de baixo. De baixo é o Fan. Vai ficar assim, alguns gostam de enrolar, mas esse de nylon eu não sei se enrola. Eu só dobro aqui um pouquinho, coloco aqui de baixo e fica tranquilo. As memórias a gente vai abrir essas aqui de cima que eu te falei. Vamos ver, o pente de memória coloca assim. Então a gente vai colocar essa primeiro. Depois vamos colocar a outra aqui também. Aí assim que você ouvir o estralo, já está encaixado. Então ficou assim até então. Processador, pasta térmica, cooler box e memórias. Agora, dessa maneira aqui, facilita muito a gente colocar ele dentro do gabinete. Por quê? Porque a gente vai conseguir segurar a placa-mãe por aqui e verificar o gabinete a melhor posição para colocar. Certinho? Então esse foi o vídeo de hoje para vocês aprenderem como é que instala o processador e as memórias e o cooler box. Muito fácil, muito simples. Aí no próximo vídeo, agora a gente vai gravar colocando dentro daquele gabinete pequeno, que eu não recomendo. Vamos ver se ele vai caber todas as peças. No próximo vídeo a gente mostra como é que vai ficar lá dentro do gabinete e a montagem também, certinho? Então, esse foi o vídeo, vídeo aula não, né? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E vamos continuar a montagem para poder fazer a segunda parte do vídeo. Valeu!